Olha, gente, voltou a claquete e voltou a chefe. Não é mais a chefe da chefe, agora é só a chefe. Fala, turma, tudo bem? Começando Aquecimento CNN, quarta edição, o número 4. Quarta edição do Aquecimento CNN, estamos aqui no vestiário para trazer tudo que vai rolar aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tudo de mais importante que vai rolar na 22ª rodada do Brasileirão. São 3 partidas no sábado, 2 às 4. Gente, vocês não têm noção, o Lucas olha pro além, quer que eu não reaja. Sábado são 3 partidas pela 22ª rodada do Brasileirão, abrindo aí o fim de semana de futebol do Campeonato Brasileiro. 2 jogos são às 4 horas da tarde. Na Serrinha, em Goiânia, tem Goiás e Inter, e na Liga Arena, em Curitiba, tem Atlético e Atlético. O Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. E depois, fechando a rodada do sábado, 9 horas da noite, tem o clássico Botafogo e Flamengo no Engenhão, o líder do Campeonato Brasileiro, no sábado em campo contra o Flamengo, clássico carioca no sabadão à noite. O domingão tem 11 horas da manhã, Grêmio e Cuiabá na Arena em Porto Alegre. Dá pra deixar o costelão no fogo lá por umas 10 e aí ir pro jogo e comer o costelão depois do jogo. Deixar o ossinho pra baixo com a gordura pingando, tá ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Depois, às 4 horas da tarde, tem no estádio Raulindo de Oliveira, em Volta Redonda, tem Fluminense contra a equipe do Fortaleza. Eu esqueci o último. E fechando os jogos das 4 horas da tarde, tem na Neoquímica Arena nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras. 3 partidas serão disputadas domingo, 6h30 da tarde. No Mineirão tem Cruzeiro e Bragantino, e aí os outros 2 jogos são confrontos da parte de baixo da tabela, dos desesperados, e aí o Lucas vai poder botar agora a zona da confusão. São 2 jogos que envolvem aí 4 times que estão brigando para não cair. Na Fonte Nova tem Bahia e Vasco da Gama, esse confronto direto aí contra o rebaixamento. No Independência tem América Mineiro, que venceu na última rodada, mas é o lanterna, contra o Santos, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, então são confrontos diretos. A gente começa a analisar os jogos dessa rodada pelo duelo de Atléticos, o Atlético PR contra o Atlético... Como é que eu falo MG, Lucas? O Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro na Liga Arena em Curitiba. Os 2 Atléticos se enfrentando lá na Arena do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não perde desde o dia 9 de julho, mas não vem vencendo tanto assim, né? São 3 vitórias e 4 empates para o Atlético Paranaense, que deu uma caída aí no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe do Furacão empatou em casa com o Fluminense pelo placar de 2-2, mesmo o Fluminense usando a equipe reserva nesse jogo. O Atlético Paranaense que vai ter a volta do Fernandinho, que estava suspenso, e o goleiro Bento, que sentiu uma lesão antes da partida contra o Fluminense, volta agora ao gol do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro então vem embalado aí de uma vitória em casa na estreia da Arena MRV, então vem embalado aí tentando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Filipão não vai poder contar com o Alan Franco, que está machucado, e também não vai poder contar com os 2 jogadores que estão suspensos. O Batalha e o Maurício Lemos receberam o 3º cartão amarelo e estão fora da partida. O Atlético, que é um visitante para ele bom, para os outros chato, né? O Atlético Mineiro tem aí uma boa campanha fora de casa, são 4 vitórias em 11 jogos. Sábado, 9 horas da noite, no Rio de Janeiro. Só a torcida do Botafogo mesmo para ir sábado, 9 horas da noite, no Rio de Janeiro, no estádio de futebol, né, gente? Lá no tapetinho do Engenhão tem Botafogo e Flamengo. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, recebendo a equipe do Flamengo, clássico, né, da equipe do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, um grande clássico aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro. But nos últimos 15 confrontos, o retrospecto do Flamengo é gigantesco. Pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 15 jogos, são 10 vitórias do Flamengo, 1 empate e só 4 vitórias do Botafogo. Se tem momento melhor para o Botafogo quebrar esse jejum,
esse número, ou melhorar esse número, é agora. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e o Botafogo simplesmente venceu todos os jogos que disputou no Engenhão nesse Brasileirão. São 11 jogos em casa e 11 vitórias do Botafogo. O Flamengo não vai ter o Arrascaeta, que está lesionado, assim como o Luiz Araújo. São dois jogadores que estão lesionados e ficam de fora aí por um bom período do time do Flamengo. O Flamengo está vivendo uma fase meio conturbada, teve protesto na semana no aniversário do Gabigol, a galera foi lá na festa, tentou invadir a festa, foi uma coisa de louco. E a gente fica aí na expectativa de saber o que vai acontecer nesse confronto, já que o Sampaoli também está a perigo e pode aí, quem sabe, com uma derrota, ser demitido da equipe do Flamengo, do comando técnico do Flamengo. Ih, rapaz. Gente, que pena, acabou a luz. Derby, a mais importante e tradicional carreira inglesa, disputada em Epsom pela primeira vez no século XVII e que veio a dar nome ao principal clube de corridas de cavalo do Brasil, no Rio de Janeiro, depois substituído pelo Jockey Club. Por que eu li o significado de derby? Porque tem derby neste domingo, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians joga em casa esse derby pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que não vem bem na competição, não perde, mas também não ganha. Fica naquele chove, não molha ali o Corinthians no Campeonato Brasileiro. É o 13º colocado com 25 pontos. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, está no lado oposto da tabela, o vice-líder do Brasileirão, com 40 pontos. Na equipe do Corinthians, o professor Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o Murilo, que foi vendido durante essa semana, então não joga mais pelo timão, vai desfalcar a equipe do Corinthians, mas é o único desfalque da equipe do Corinthians. O Corinthians na última rodada tinha 12 jogadores pendurados, e nenhum recebeu o terceiro cartão amarelo, então tá todo mundo à disposição aí do técnico Luxemburgo para esse confronto. Já o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com o Dudu, que teve uma lesão séria no joelho direito, tá fora aí da temporada, inclusive o Dudu não vai mais atuar pelo Palmeiras em 2023. Já o zagueiro Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também desfalca aí a equipe do Palmeiras. Esse será o 10º derby da Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E até agora, muito equilíbrio. 4 vitórias para o Corinthians, 4 vitórias para o Palmeiras e um empate. Pode ir, Lucas! Essa frase sempre tem que ter em todos os vídeos. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que lembrando, né, que a gente falou na semana passada, o gramado do Maracanã está passando por uma reforma, então o jogo do Fluminense será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense vai receber a equipe do Fortaleza. É um confronto direto então pela ponta de cima da tabela. O Fluminense é o 5º colocado com 35 pontos e a equipe do Fortaleza é o 8º colocado com 32 pontos ganhos. As duas equipes se enfrentaram poucas vezes no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A do Brasileirão. Até hoje são só 9 confrontos entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro jogando no Rio de Janeiro. São 5 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Fortaleza. Às 6h30 tem um confronto direto e importante na busca para fugir do rebaixamento, para sair da zona da confusão. Tem Bahia e Vasco da Gama na Fonte Nova. O Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vasco está na zona do rebaixamento, mas tem um jogo a menos. Então, se o Vasco, por exemplo, vencer o Bahia, pode diminuir a vantagem para a equipe baiana. Ou então, se o Bahia vencer o jogo jogando em casa, na Arena Fonte Nova, que certamente estará lotada, então o Bahia pode ampliar sua vantagem em relação ao Vasco da Gama e dar uma respirada legal na tabela do Campeonato Brasileiro. O Renato Paiva não vai ter o Cauli, ele teve uma lesão séria no joelho e fica de fora dessa partida. O Cauli, que era um dos destaques aí, talvez o principal destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama pode ter a estreia de Dimitri Payet. O francês vai ser relacionado, está relacionado para esse jogo e ele fica à disposição do técnico Ramon Dias. O Payet não atua há 3 meses, mas vem treinando aí no Vasco, no CT do Vasco da Gama, todos os dias em 2 períodos, para estar em forma e atuar. O Payet ele já estava regularizado na partida contra o Palmeiras, mas estava cumprindo uma suspensão que ele tinha do campeonato francês. Por isso que agora ele pode ficar à disposição
e entrar em campo pela primeira vez com a camisa 10 do Vasco da Gama. Um abraço pro Lucas. Então esses são os principais jogos da 22ª rodada do Brasileirão que você acompanhou aqui neste belo quadro Editado por este belo rapaz chamado Lucas. Para você seguir aí atualizado e bem informado com as informações da rodada do Campeonato Brasileiro, siga a nossa página CNN Esportes, curta, compartilhe, dê like. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.